entre os anjos, arcanjos, serafins e querubins e os anciões. E disse: a quem eu enviarei? Aleluia, A Jesus. Bíblia nos diz que se ouve o silêncio do céu, porque Deus criou o mundo não para que o mundo ficasse da forma que ficasse. Ele criou o mundo para que aonde houvesse o amor. Mas quando ele colocou lá no jardim do Éden um homem chamado Adão, e determinou uma ordem para Adão. Então, é você que vai cuidar de tudo, você vai dar nome de todas as plantações, nome de todos os animais que naquela época existiam, os dinossauros. E aí depois Deus olhou lá de cima e disse: não é bom o homem fique só, enviarei uma adjutora. E colocando no jardim do Éden uma mulher para acompanhar, para ajudá-lo a exercer aquele ministério maravilhoso. Mas como havia lá no jardim do Éden a serpente caída, conhecida como o inimigo das nossas almas, que eu não gosto muito de pronunciar em cima do altar, porque no altar só temos que pronunciar palavra de vida e de bênção. Aleluia! Mas essa víbora, ela procurou simplesmente um jeito de querer mudar o plano de Deus. E Deus poderia ter exterminado a serpente, mas Deus permitiu que isso acontecesse. E quando veio acontecer, quando de uma árvore conhecida como a árvore da sabedoria, e ele se aproximou-se daquela mulher e disse: se tu comer desta árvore, tu vai ser igual a Deus, vai conhecer tudo e vai saber tudo. Mas só que a ordem foi determinada por Adão, e Adão não usou isso. Aí foi aonde ela ouviu a voz, ela foi seduzida pelaquela voz que levou ela a comer. Alguns dizem que é a maçã, mas não é a maçã. Porque na tradução judaica, o que eles mais gostam é chamado figo. Então nós temos a certeza que foi um figo. E agora ela se alimenta daquele figo. E nisso, ao se aproximar-se de Adão, ela ofereceu a Adão. E Adão também o alimentou. Mas até então, quando estava lá no jardim do Éden, não havia pecado. Eles andavam nus. Eles não sentiam pecado sobre si. Era uma paz. Era uma coisa linda. Mas depois que entrou o pecado, aí Deus se manifestou e disse: Adão, Adão, aonde tu se encontra? A história nos diz que eles estavam escondidos e vestidos de folhas. E quando se aproximou-se, Deus cobrou aquilo. E Deus não tolerou. E Deus não perdoou. Ele falou: vocês serão colocados para fora do jardim do Éden. O Éden é onde que os teólogos, os geólogos, os grandes estudiosos da Bíblia estão buscando, mesmo do endereço da Bíblia, mas não estão encontrando. Porque este jardim do Éden está escondido. Deus escondeu. Nós vemos que quando Adão saiu, ele queria retornar para lá. Mas quando ele queria retornar, Deus colocou 2 anjos na porta com uma espada desembainhada. Ele disse: se você entrar, nós te matamos. E aí ele foi para fora. Então esse jardim do Éden está guardado para mim e para vocês. Aleluia. Aleluia. Esse jardim do Éden é o jardim aonde os santos que foram levados
glorificação, na transformação, Aleluia. no arrebatamento Glória a Deus. e através de um veículo que foi levado aos céus, Aleluia. que nós chamamos de morte. Mas só que o crente não passa pela morte, o crente vence a morte. Aleluia. Aleluia, aleluia. Mas pastor, se o crente vence a morte, então para que esse trabalho funerário, tudo vai para o caixão, tudo não morreu? Não. E eu vou provar que não. E agora eu vejo que Deus simplesmente, Ele preparou tudo isso para um futuro. Para um futuro. E eu comecei a acompanhar aqui os 2 sinos oficiais, os 2 primeiros, se fala da volta de Cristo. Então Deus está avisando para o mundo: eu vou buscar a minha igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Então, diante de Deus, todos ali pecaram. Deus queria fulminar todos. Deus queria acabar. Mas só que quando Ele deu um brado no céu, a quem eu enviarei? A Bíblia nos diz que se houve um silêncio. Ninguém falava nada, nem os anjos, nem o arcanjo, nem o serafim. Mas de Deus Pai sai de si o Deus Filho. Eu dando um ensinamento teológico lá da igreja, eu trouxe umas imagens. Aleluia. E eu estava mostrando a glória de Deus e um Deus sentado sobre o trono. Aleluia. A glória era Deus, o que estava sentado sobre o trono era Jesus o Nazareno. Aleluia, aleluia. Então pode ter certeza que quando você sair dessa terra e você for se encontrar no céu, você não vai ver Deus, você vai ver Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele mesmo disse: aquele que me vê a mim, vê o Pai, e eu e o Pai somos um. Aleluia, aleluia. É Ele que anda contigo, é Ele que fala contigo, é Ele que te dá a bênção, é Ele que permite a luta, e é Ele que permite também a prova, que até prova é de Deus. É de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem crente que não gosta de passar pela prova, mas temos que passar pela prova, gostando ou não gostando, nós vamos passar pela prova. Aí o Cristo fala: eu estou no deserto, vou morrer no deserto. Mentira. Deserto ninguém morre. Deserto é faculdade. Deserto é Deus ensinando para nós como se chegar na sua presença. Aleluia. O povo estava no deserto, a roupa crescia e vinha maná todo santo dia. Aleluia. Aonde Deus o alimentava. Aleluia. Então, aleluia. Passamos louvando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Mas agora eu vejo que quando houve aquele silêncio, sai de Cristo, sai de Deus Pai, o Deus Cristo. E Ele disse uma palavra aonde é muito usada como título de festividades e festas: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Principalmente essa palavra é direcionada em cima de o profeta Isaías. Mas essa palavra foi falada pelo profeta Isaías, mas não estava se referindo a ele, estava referindo a Cristo Jesus o Nazareno. Aleluia, aleluia. E agora eu vejo que quando Ele veio para esse mundo, Ele veio de uma mulher solteira e coloca dentro do ventre dela o Espírito, e nasce Jesus. Após ele nascer, Herodes escreve um mandato, porque ele ficou sabendo que haveria um que seria rei de Israel. E quem era rei de Israel naquela época era Herodes. Mas Herodes só fazia o que não presta. Herodes adorava a Deus pagões. Herodes matava os profetas, matava os sacerdotes. Herodes era ruim. E agora, quando ele fica sabendo, ele fala: ei, meu trono é meu, ninguém vai tomar. Mas ninguém tem trono aqui. Ninguém tem trono.
lá nos cultos, principalmente culto de ensinamento, fala, ninguém tem trono. Aí fala, mas o Senhor tem, falou, não tem trono. Eu não tenho trono. O trono é do Senhor Jesus Nazareno. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. O que temos é responsabilidade. Trono não, ninguém tem trono. E agora eu vejo que Maria e José começam a fugir até o nascimento dessa criança. E quando essa criança ela veio nascer, ela nasceu numa manjedoura, no meio dos animais. Não tinha um conchoado, não tinha um colchão, não tinha um berço, não tinha nada. Mas os magos que estavam bem longe se aproximaram dizendo, esse é o Rei da Glória. Aleluia, aleluia. É onde trouxeram vários presentes valiosos para você. Mas ele vai crescendo. E quando ele vai crescendo, ele foi crescendo na graça e no conhecimento. E o conhecimento estava com ele. Mas levaram ele a chegar à sua idade de 14 para 15 anos de idade, levaram ele diante dos sacerdotais para passar a sabatina, porque simplesmente para ser um sacerdote futuro, ele teria que passar por uma sabatina, e a sabatina era pesada. E aqueles que eram aprovados, o sacerdote se levantava e punha a mão sobre o seu ombro direito, em sinal dizendo, esse é aprovado. Mas quando se chegou em Jesus, colocou-se no lado esquerdo, porque diz, volta a aprender a lidar com madeiras. Foi rejeitado, mas estava dentro do propósito de Deus. Glória a Deus. Tem muitas coisas em que nós perdemos no nosso dia a dia, ou muitas rejeições que fazem até contra nós. É Deus permitido. Não tenha como derrota, diga, é Deus permitido. Aleluia. E se Deus está permitindo, aleluia, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Glória a Deus. E agora eu vejo, aí chegando a sua idade, 18, 19, mas quando chegou-se a idade inicial do seu ministério, ele começa a fazer um milagre. Mas qual foi o primeiro milagre de Cristo? Não foi. Nós pregamos que foi a transformação de água e vinho. Mas quando ele estava lá no templo, e não era permitido, e não era chegada a hora dele realizar, entrou enfermos e entrou endemoniados, e ele curou e ele expulsou. Aleluia. Então ele era conhecido, mas diante do sacerdotal eles queriam simplesmente que acontecesse uma coisa exata, porque se acontecesse, se eles pegassem, recebessem aquilo como um milagre, na tradução judaica era rejeitado, porque menores não podia pregar, não podia falar e não podia falar nada. Mas chegou o momento, e para chegar o momento, ele simplesmente passa primeiro pelo Jordão, e ao passar ele começa a chamar. Aí chama um, chama o outro, vai chamando. Ele chamou os desacreditados. Veio o pescador, veio Lucas, doutor, mas não estava exercendo a sua profissão. Mas ele chamou. E ele falou, venha, porque eu farei de vocês sacerdotes. Aleluia. Aleluia. E aí ele vai, depois ele realiza o primeiro milagre, que é simplesmente aceitado devido à tradução judaica, que foi transformar a água em vinho. Mas quando simplesmente a gente entra para essa história, nós falamos que acabou subindo e era vergonhoso para os judeus.
Era vergonhoso isso aí, numa festa acabar. Aí a tua mãe virou para ele e falou assim: acabou seu vinho. E ele foi até um pouco malcriado. Ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? Não sabeis que ainda não é chegada a minha hora? Aleluia. Vira para o teu irmão e diz: tudo ao tempo, tá? Tudo ao tempo, aleluia, aleluia. Não se dê por derrotada, nem muito menos fracassada, porque vocês não são. Mas o tempo de Deus, eu ministro com a autoridade do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que Ele vai chegar e o nome dEle será glorificado. Aleluia, 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 aleluia. Tudo ao tempo, aleluia. Sabe, Salomão sabia disso? Ele escreveu ao tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de chorar e o tempo de sorrir. Aleluia, Senhor. E todo esse tempo tem que estar enquadrado dentro de um tempo. E esse um tempo é o tempo de Deus. Então nós temos que ficar no tempo de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas quando chega um momento, aí ele realiza aquele milagre. Aonde, quando beberam, fala: não, nossa, essa festa foi demais, porque o noivo guardou o melhor da festa. Aleluia, 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 aleluia. Mas isso não deixou de Cristo passar pelo processo. Começa a caminhar os anos. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio. E agora eu vejo que ele, após chamar todos, mostrou para a multidão, ensinou a multidão o caminho da salvação e o caminho da perdição. Ele mostrou. Aleluia, aleluia. Eu me recordo que quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, e ele trouxe uma mensagem que aproximadamente ela durou o dia e a noite. Aí Pedro desce e falou: mas Senhor, que palavra dura é essa? Jesus não se preocupou, não. Ele simplesmente lhe disse: aí Pedro, é dura? E o que vai acontecer? O povo vai embora. É mesmo? Você tem certeza do que você está me falando, Pedro? Então vai junto também. Eita. Vai junto. Mas aí quando começa a realidade, ele pensa: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E agora ele passa. E quando ele se reúne com os discípulos para realizar a sua ceia, a última ceia, ele chamou os discípulos. Estava Marta, estava Maria ali, e mais os discípulos. E ele disse uma palavra: um de vós há de me trair. Aí ficou um perguntando para o outro: o que será? Querendo descobrir quem era. E começa: mas quem? E Jesus só olhando, só observando. Depois ele se aproxima de Judas e diz para Judas: Judas, vá e faça o que tem que ser feito. Então, peraí, se Jesus falou vá e faça o que tem que ser feito, eu entendo que a traição foi algo que o próprio Deus organizou. O próprio Deus organizou. Agora simplesmente Judas sai dali e vai de encontro aos sacerdotes e vende por um punhado de moedas. E nisso Jesus, ao tomar a ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras orar. E na sua oração corria sobre sua face sangue. Que não havia. Sangue puro. Mas ele estava pedindo a Deus, Pai, para que revestisse ele através do Espírito Santo, para que ele pudesse cumprir o que tinha que cumprir
aquilo que ele veio para fazer, aquilo que ele veio para resgatar, aleluia, porque ele era o cordeiro, aleluia, e o cordeiro teria que ser sacrificado, aleluia, aleluia. Mas eu tenho um costume de dizer uma palavra, guarda ela, gente, não é gente, porque se gente fosse gente, não fazia o que gente fez. Quando Jesus pegou o primeiro jumentinho, branco e virgem, nunca tinha sido montado por ninguém. Aí o povo estava, Hosana, 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 esse é o nosso rei. E jogando tecidos caros, folhas, para que Jesus passasse. 1h30 depois estava, crucifica, crucifica, crucifica. O mesmo povo. O mesmo povo. E isso acontece com nós também, viu? E isso acontece com nós também. Mas agora eu vejo, quando se aproxima de Cristo, os sacerdotes e mais os servidores. Mas ninguém conhecia Cristo. E falaram, todos são igualzinhos. Se vestem igual, falam igual, andam igual, oram igual, é tudo igual. Se tem uma coisa de diferente, pode forçar que tem problema. Então vira para você mesmo, eu sou igual a Cristo, aleluia, aleluia. E agora eu olho, e Judas vira para aquele que eu me aproximar e beijar. E aí ele foi, mas Jesus não esperava aquilo não. Porque Jesus disse para ele, Judas, você me trai por um beijo? Se aproximar de Cristo. Mas agora eu vejo que simplesmente o sacerdote, o servo de Deus, que andava com Deus, de nome Pedro, ele puxa a espada e corta a orelha do centurião. Aí Jesus se agachou, abaixou e colocou e disse, olha, toma cuidado, porque com ferro fere, com ferro será ferido. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer vencer quem te persegue, Santa? Fala de Cristo. Aleluia! Fala de Cristo. Porque vão usar todas as ferramentas para te trair e te querer te amaldiçoar com palavras. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo as suas escritas, disse, portanto, nenhuma condenação há aos que não andam segundo a carne, mas segundo o meu Espírito. Aleluia! Levanta as mãos, porque você tem a proteção de Deus na sua vida. Você tem a proteção de Deus no seu lar. Você tem a proteção de Deus sobre a vida dos seus filhos, de toda a sua família. Aleluia, 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 aleluia. E agora eu vejo que Cristo é levado. Mas quando é levado, aí começa a nossa história. Porque nós somos gentios. Nós somos gentios enxertados na figueira que é Cristo. Porque Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitou. E os seus são judeus. E eles não aceitaram. Aí Deus Pai falou, eles estão te rejeitando, mas tem um povo aí, você vai ser o cordeiro. Porque antigamente no Velho Testamento, todo erro que o povo falhava, teria que se matar um animal em sacrifício. E esse animal teria que ser escolhido devido ao pecado praticado. Agora eu vejo Cristo como um cordeiro. E foi
sacrificado por nós. E agora ele vai ser açoitado, levado diante de Herodes, depois levado diante de Roma. E aí começou a jogada para um lado para o outro. Mas chegou a festa de Páscoa. Na festa de Páscoa poderia ter a decisão final. E os costumes judaicos na festa de Páscoa, toda festa de Páscoa, quando tinha um prisioneiro, ele soltava um e matava outro. Era a tradição. E lá está Cristo. Mas a esposa de Pilatos, ela alerta: olha, você está mexendo com sangue inocente. E o que ele fez? Aonde ele pega a bandeja e lava as mãos, em sinal dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. A cobrança não venceu de mim, venci do seu povo. E hoje Deus não queria que colocasse escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles não queriam. Mas aí Pilatos falou: não é seu rei, vocês não reconhecem. E vai colocar em latim e em hebraico e no grego: este é o Rei dos Judeus. E agora eles fizeram. E agora ele pega aquela cruz. Festa de Páscoa. E naquela cruz ele está carregando todos nós. Os que já partiram, os que se vão vir ainda se Jesus não voltar, aqueles que se converterem, Jesus está carregando. Ele está carregando o pecado do mundo, onde são milhões e trilhões de pessoas. Ele carregou. E ele foi simplesmente em silêncio. Agora começa ali uma disputa. Quando jogaram a cruz no chão e jogaram o corpo de Cristo sobre aquela cruz. E pregaram os pregos sobre as suas mãos, seus punhos e sobre os seus pés. E levantaram. E começa agora a disputa pelas vestes. Aonde ele estava nu. Rasgaram as suas vestes, disputaram o jogo, e Jesus se calou. Lá se veio o romano com uma seta e fura o tomar. A Bíblia diz que saiu água, mas saiu água. Vida. Aleluia. Água é vida. Aleluia, 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 aleluia. Interpretando isso, aleluia. O cordeiro está sendo sacrificado, mas a água está dando vida para aquele que crê. Aleluia, aleluia, aleluia. E lá está. Aí se tu realmente é o Filho de Deus, desça dessa cruz e salva-nos a nós. Aí o outro que estava do outro lado me diz: cala-te. Nós estamos aqui pagando pelos nossos delitos, mas este nada soube. Aleluia. E virou-se para Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, 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 Aleluia. aleluia. Passando alguns tempos, chegou a hora nona. E quando chegou a hora nona, a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus sai do seu corpo. E quando ele sai do seu corpo, ele desce às profundezas
bênçãos. Aleluia. 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 Passa pelo seio de Abraão. Tira os cristãos que estavam lá. Aleluia. E conduz para o terceiro céu. Aleluia. Aleluia. Hoje lá no seio de Abraão está vazio, porque foi conduzido para o terceiro céu. Aleluia. Os que dormem no Senhor hoje se encontram no terceiro céu. Aleluia. 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 E passou pelo inferno e disse para o inimigo: abaixa aí. E pisou-se na cabeça da serpente. Glória a Deus. Eu vejo muita gente cheia de fé. Eu já disse isso várias vezes. Que diz: pisa na cabeça do diabo, pisa. Não pisa não, gente. Não pisa não. Não entra nessa não. Nós pisamos pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Porque a pessoa vai pisando. Aí você para falar com ele. É tribuloso. É forte, pai. E aí? Aleluia, aleluia. Nós pisamos pela fé, aleluia. Aleluia, Jesus. E aí simplesmente é emprestado para Cristo através de José de Arimateia. Descer o corpo de Cristo, lavar o corpo de Cristo, embalsamá-lo e enfaixá-lo da cabeça aos pés, e colocou-se naquele lugar, e puseram uma pedra. Passa-se os 3 dias, lá vai Maria e lá vai Marta. Quando se chega lá, está aberto. Aleluia. E o anjo diz: que vós vais procurar? Aleluia. Não sabei que aquele que morreu na cruz e foi sepultado, ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Glória a Deus. E ele ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas entraram dentro. E quando entraram dentro do túmulo, aquelas faixas que foram pegadas, enroladas, e o lenço estava dobrado. O sinal disso aí, o que se representa? É que quando os judeus iam almoçar ou jantar em uma casa do outro, eles penduravam um lenço. E se eles não gostassem da comida, eles se limpavam e jogavam. E deixavam lá jogado. Mas quando eles gostavam da comida, eles passavam na boca e dobravam e punham de lado. Em sinal: eu gostei e eu vou voltar. Aleluia. Glória a Deus. Isso que estava no braço. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aí ele sai de lá e aparece aos discípulos. Mas quando aparece para os discípulos, muitos se assustaram. Muitos não criam. E tinha um que foi muito mais forte. É tu mesmo? Como você pode me provar que é tu mesmo? Ela falou: Tomé, toca aí, Tomé. Eita glória. Toca aí. Aleluia, 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 aleluia. E ele fica por 40 dias e 40 noites em terra, pregando. E a alma se aceitava, almas eram transformadas. Mas quando chegou o momento e a hora, ele dá uma determinação. E os discípulos estavam juntos. Ele falou: eu estou indo ao Pai, vos preparar o lugar. Você tem lugar no céu. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. As crianças têm um lugar no céu. Aleluia. Nós temos um lugar no céu. Aleluia. Mas só que Aleluia. algumas coisas nós temos que lutar. A minha luta não é contra o inimigo. A minha luta
não é contra os irmãos, a minha luta é comigo mesmo. Porque a nossa natureza só quer se alimentar do mal. Mas quando eu sacrifico a minha natureza, Aleluia. eu me aproximo do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. E ele dá uma ordem: vão de 2 em 2, 2 em 2, e apregoai o meu nome. Aleluia. Mas tem uma coisa: ficai em Jerusalém. Glória a Deus. Ficai em Jerusalém, Aleluia, Senhor. até que venha a resposta. Aleluia. Depois ir para Samaria, e depois para os confins da terra. Mas por que ele disse em Jerusalém? Porque precisava de um revestimento. Aí os discípulos ficaram esperando a próxima festa da Páscoa. Estavam todos reunidos, orando. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que vinha do céu um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos foram cheios, aleluia, aleluia. E Pedro, que era o covarde, agora Pedro se enche de autoridade. E ele sai andando. E estavam as portas de Jerusalém, a porta do templo. Estava ali um coxo pedindo esmola. E ele disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E Pedro vai, pega na mão dele e puxa. Aleluia, Glória a Deus. aleluia. Nós temos que ajudar a pessoa a se levantar. Não adianta só pregarmos, não adianta só falarmos, mas temos que ajudar a pessoa a se levantar. Aleluia, aleluia, Glória a Deus. aleluia. E agora eu vejo que aquele cego, aquele coxo, sai glorificando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E a pregação começa a ser realizada e a falado. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo e ele está vivo. Glória a Deus. E o apóstolo João escreve que ele está vivo para todo o sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Por isso que em todas as Páscoas são celebradas Santas Ceias. Tem igrejas que faz Santa Ceia uma vez por ano. Tem igreja que faz Santa Ceia 2 em 2 meses. Tem igreja que faz todo mês, como as nossas fazemos todo mês. Em lembrança desse sacrifício. Vira para o teu irmão e diz: valeu a pena esse sacrifício. Aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Eu convido a igreja que se coloca agora sobre os vossos pés. E abra vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. No capítulo de número 11. A partir do versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo de número 23. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia, Senhor. aleluia. Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. E assim nos diz a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor a vós. Façais isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façai isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um, e a si mesmo então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há em